Olá, tudo bem? Hoje eu quero estar abordando um assunto muito interessante nesse vídeo aqui. Você se lembra que lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É a respeito disso que eu quero estar falando nesse vídeo e como isso pode ser compreendido nos dias de hoje, tendo em vista que houve a queda do homem. Antes, claro, eu sempre vou te pedir isso, deixa o like nesse vídeo aqui para a gente estar dando seguimento nesse vídeo e mais pessoas tenham acesso a ele como você está tendo hoje. Vamos recapitular desde o início então. Como eu havia falado, em Gênesis capítulo 1, verso 26, a palavra de Deus diz que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pessoas vêm dizendo que a questão física está relacionada com isso, mas na verdade o que está relacionado com a questão de Deus e a semelhança do homem é a moralidade, é o caráter, é a santidade. Porque você se lembra que Deus criou o homem perfeito, sem mancha do pecado. Mas por decisão do homem, o homem caiu e houve a queda do homem. Assim, o homem passou a ter pecado em si e se distanciou de Deus. Entendendo isso, nós conseguimos compreender que a imagem e semelhança que Deus fala, a qual nós somos criados com a dele, ou seja, o fato de nós termos essa imagem e semelhança de Deus, ou melhor, de que tínhamos ela, significa que o nosso caráter era igual de Deus. Nós tínhamos o caráter de Deus, nós éramos bons, sem mancha, sem pecado, andávamos em santidade, éramos santos como Deus era. Melhor dizendo, como Deus é. Nós que não somos mais por conta do pecado. Agora que sabemos o que é esta imagem e semelhança de Deus, conseguimos compreender que pelo pecado, através da queda do homem, quando o pecado entrou no mundo, nós perdemos o caráter de Deus. Nós não somos mais parecidos com o Senhor como éramos originalmente. Agora, por conta do pecado, nós nos diferenciamos de Deus e por isso estamos afastados dele. Agora, a nova aliança, o Novo Testamento, nos apresenta algo muito interessante e muito importante. Você sabe muito bem que no Novo Testamento, Jesus vem e faz a nova aliança com o seu povo e com os gentios também. Nessa nova aliança, nós somos curados, somos perdoados, somos sarados pelo sangue de Jesus, que levou sobre si a culpa que era nossa. E a partir disso, nós somos remidos, aspergidos com o sangue de Jesus, e assim nós podemos nos santificar no Senhor. Por meio da sua ajuda, do Espírito Santo de Deus, da Palavra de Deus, nós conseguimos buscar semelhança com Deus. E olha só que interessante, quando eu disse semelhança, é de fato essa semelhança lá do início. Porque você sabe, no início nós éramos parecidos com o caráter de Deus. O nosso caráter era como o caráter de Deus. Éramos santos como Deus é santo. Agora, depois do pecado, perdemos essa característica. E assim, houve a necessidade dessa nova aliança, do perdão, da santificação. Você sabe que Deus é santo. E através da santificação, pelo sangue e pelo perdão de Jesus, nós podemos voltar e começar a ter novamente esse caráter que lá no início nós tínhamos, mas que perdemos por causa do pecado. E lembrando, o ser humano ele existe para glorificar a Deus com as suas ações. E lembre-se, glorificar a Deus com as suas ações é rejeitar as próprias escolhas, as próprias vontades, para aceitar a vontade de Deus e escolher aquilo que é melhor, aquilo que é bom aos olhos de Deus. Meus queridos, entendendo isso, nós conseguimos compreender que por meio de Jesus nós podemos voltar a ter esse caráter que originalmente tínhamos, mas que perdemos posteriormente. Esse caráter de santidade, esse caráter bom em nós que Deus tem desde o princípio. Ou melhor dizendo, de eternidade a eternidade, porque Deus ele não tem nem começo e nem fim. Compreendendo isso, meus queridos, eu quero estar anunciando agora a você uma coisa muito interessante no Novo Testamento. Você sabe que Deus ele é Espírito e, portanto, não tem uma imagem que nós possamos olhar e dizer: ah não, ele é parecido com isso, ele é parecido com aquela coisa. Deus ele não tem esta imagem. Mas, por meio de Jesus, por meio do Filho, ele se revelou ao homem de forma corpórea, em corpo humano. Isso acontece desde o Antigo Testamento nas chamadas teofanias, que é as aparições de Deus em corpo humano. Assim nós conseguimos saber que Jesus é a representação de Deus em corpo humano. E olha só que interessante, quando a palavra diz a imagem e semelhança de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, nós percebemos que de fato é uma imagem de alguém. Mas como eu vou me tornar a imagem e semelhança de alguém se essa pessoa, se esse ser é um espírito e eu não consigo enxergar ele?
no Novo Testamento, Jesus encarna, Jesus vem em corpo humano e aí sim, nós podemos voltar a ter imagem e semelhança com Ele. Porque nós conseguimos olhar para a vida de Jesus e ver que é uma vida que nós podemos ter também. Claro, nós pecamos, Jesus não pecou, mas o fato é que nós podemos buscar santidade e essa santidade tem a ver com o modelo de santidade que Jesus viveu. Jesus foi um homem santo e nós, como filhos de Deus, como salvos por Deus, como fiéis a Deus, devemos buscar santidade. E essa santidade se encontra em Jesus, se encontra na vida que Jesus levou. Quando a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, significa que nós somos criados com a santidade de Deus. Perdemos ela por causa do pecado, mas na nova aliança por meio de Jesus, nós somos perdoados, justificados e agora temos que ser santificados. Estamos nos santificando. E essa santificação ocorre justamente com relação à imagem e semelhança de Deus, que a Bíblia fala lá no início, no capítulo 1 de Gênesis. E resumindo tudo, a palavra de Deus diz, no capítulo 5 de Mateus, verso 48, Jesus diz: sejam santos como eu sou santo. Essa é uma ordem expressa e direta de Jesus. Se é uma ordem dele, nós devemos seguir essa ordem. E você está incluso nisso também. Nós somos salvos por Jesus, remidos por seu sangue. E agora você que é justificado, santificado pelo Senhor, deve escolher a santificação todos os dias. E escolher a santificação é escolher ter imagem e semelhança de Deus. Como eu já falei aqui, Jesus, ele veio encarnado e veio mostrar a glória de Deus. Veio mostrar como é o caráter de Deus. E ele fez isso tendo uma vida 100% em santidade.